Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é o último vídeo do mês da ficção científica e eu escolhi então falar sobre um livro bem mais recente, que é o livro das Coisas Estranhas do Michel Faber. Ele foi publicado aqui no Brasil pela Rocco com tradução da Simone Campos em 2016. É um livro publicado originalmente em 2014. O Michel Faber é este moço aqui. Ele nasceu na Holanda, ele morou na Austrália e mora atualmente na Escócia. Eu não sei muito bem quando que ele nasceu, mas eu vi numa entrevista que ele tem algo como entre 50 e 60 anos hoje. Eu tava dando uma pesquisada sobre esse livro antes de gravar o vídeo e me surpreendeu um pouco porque aparentemente muita gente não considera ele uma ficção científica. Ou dizia, eu esperava que ele fosse uma ficção científica, mas não é bem isso. Enfim, existe ali uma espécie de um debate sobre isso. E pra ser sincero, isso me surpreendeu um pouco, porque pra mim ele é claramente uma ficção científica. Pra mim não tinha passado pela cabeça esse debate. E o que eu acho que acontece é que ele tem todos os temas de uma ficção científica. Bom, todos os, enfim, os temas dele são temas de ficção científica, mas eu acho que a escrita do autor, o jeito que ele aborda esses temas, nos remete a outros gêneros que não exatamente a ficção científica. E eu acho que isso que causa esse desnorteamento, talvez, nos leitores, me parece. Nesse aspecto, talvez ele seja daqueles livros bons para começar a ler ficção científica, porque ele talvez foge um pouco desse estereótipo do gênero, assim, mas ainda assim, pra mim é um livro de ficção científica, assim. Eu achei um livro muito legal, assim, eu tinha expectativas um pouquinho mais altas, talvez, mas ainda assim é um livro que eu gostei bastante de ter lido. E bom, vamos lá então falar um pouquinho sobre o livro. Ele é aquele tipo de livro que a gente começa em média res, que é aquele termo para dizer que começa quando as coisas já estão acontecendo, e a gente vai descobrindo muitas das coisas aos poucos. E com isso eu quero dizer que a gente vai descobrindo tanto coisas do passado dos personagens, como coisas do presente, mas que às vezes nem os personagens sabem, que eles também vão descobrindo aos poucos. Então tem um certo suspense no livro conforme a gente vai descobrindo essas coisas. Agora, não é um livro de suspense, tá, gente? Tá aqui junto. Então eu vou tentar contar a história de um jeito que tente não dar muitos desses spoilers, mas é um pouco difícil, porque as grandes questões do livro talvez sejam os spoilers. De qualquer forma, vamos lá. A gente vai acompanhar o Peter Leith e a esposa dele, a Bea, no começo do livro, quando eles estão saindo de Londres, indo para o aeroporto, e a gente vai aos poucos descobrindo que ele vai fazer uma viagem bem longa. Ele primeiro vai pegar um avião para os Estados Unidos, porque ele foi contratado por uma empresa chamada Uzik para ser pastor. Ele é pastor, então a gente descobre ali que os dois são muito religiosos, para ser pastor em um outro planeta. A questão é que ele não sabe direito o que essa empresa faz, então assim, é tudo meio nebuloso nesse aspecto, assim. Mas que ele aceitou essa missão meio que como se fosse um chamado de Deus, então para ir catequizar, para ir levar a palavra de Deus, evangelizar os alienígenas. E ele também não sabe muito sobre como são os alienígenas, enfim, assim, tá uma coisa assim, ninguém sabe nada direito. Então a gente vê esse casal se despedindo, uma despedida difícil. Ele deve ficar pelo menos 6 meses nesse lugar, a comunicação entre eles vai ser bem limitada. O período de viagem, ele fica ele meio que, sei lá, uma espécie de anestesia, que ele ficaria dormindo 1 mês, então esse 1 mês eles não teriam comunicação nenhuma. Enfim, toda essa coisa. E o que me chama a atenção é que assim, a gente tem esse cenário bastante ficção científica, só que a gente tem ao mesmo tempo uma coisa muito bonitinha. A gente tem eles no aeroporto, eles estão se beijando, eles estão fazendo sexo pela última vez. Ela tá tentando se distrair com as outras pessoas que estão ali no aeroporto também. Então a gente tem essa coisa que nos puxa muito pro nosso mundo real, assim.
E eu acho que é uma coisa que ele faz muito bem, que é misturar os mundos, assim, sabe? Ter essa Terra do jeito que a gente tem hoje, tendo esse avanço científico-tecnológico de uma empresa que explora outro planeta. E isso é uma coisa que eu achei bem legal. Então ele começa a viajar, conhecer as pessoas, todo mundo é meio porra louca, assim, todo mundo é meio, sabe, pessoas mais à margem, talvez seja o termo certo. E daí ele começa a escrever pra ela e quando ele chega nesse planeta, ele descobre que a população ali da empresa construiu ali seu espaço, seu complexo, digamos assim. Eles não têm muito contato com os oasianos. O nome do planeta é Oasis e eles não têm muito contato, assim, contato muito intenso com os oasianos. Tanto que ninguém sabe dizer detalhes dessa cultura pra ele. A gente também descobre um pouco do ambiente, é um planeta muito úmido, que parece que existe só terra, só que é uma terra muito úmida, assim, então o planeta inteiro não tem mar, assim, é tudo terra, só que uma terra tem muita água dentro de si, tem pouca produção e tal. E esse pastor, então, o Peter, começa a ir para os agrupamentos desses seres, dos oasianos, começa então a tentar estabelecer contato e ele se surpreende muito quando ele chega nesse lugar e descobre que essas pessoas, esses alienígenas, já queriam um pastor. A demanda era deles, eles queriam ter um pastor que contasse, que lesse para eles o livro das coisas estranhas, que é a Bíblia, que eu acho um nome genial. Então ele se surpreende, porque ele não sabia que ele já ia ter essa abertura, né? Ele achou que ia ter que começar tudo do zero e tal, então a coisa vai se desenvolvendo a partir disso. A gente acompanha então os momentos de cartas, então eles têm uma espécie de um e-mail no qual eles se comunicam, ele e a esposa, e ela vai contando pra gente o que está acontecendo na Terra. E a gente vai descobrindo aos poucos que a catástrofe está acontecendo na Terra. É um livro muito curioso para se ler no momento que estamos hoje em dia. Então a gente tem esses dois personagens que estão distantes e estão tentando permanecer unidos e tal. E existe uma linha de problemas nessa direção. Existe a questão do pastor tentando aprender com esses alienígenas como que é as coisas, tentando passar a palavra de Deus. Existe essa preocupação. E dentro dessa preocupação existe uma questão linguística que para pessoas em geral que gostam de línguas e de comunicação e desse tipo de coisa é muito legal. Porque a gente tem... Deixa eu achar aqui um momento. A gente tem alguns sons que esses oasianos não conseguem fazer por conta do aparelho, assim, fonador, né? Eles têm outra... Como explicar? Eles têm outra forma de corpo e tal, então tem alguns sons no inglês que eles não conseguem fazer quando eles estão aprendendo a fazer inglês. Então o livro é cheio dessas letrinhas diferentes, assim, que são os sons que eles pronunciam de forma diferente. Então a gente tem esse pastor também tentando lidar com essa questão linguística, tentando aprender a língua deles, porque, né, gente, aprender uma língua é também aprender uma lógica de pensamento, uma cultura, né, não é só um sistema, assim. Então tem isso e isso é muito legal, assim, eu acho bem bonitinho. E a gente tem também uma coisa um pouco macro, que é o que no fundo está acontecendo, né? O que essa empresa está fazendo, o que está acontecendo com a Terra, qual é todo esse contexto. Então a gente tem também a coisa ali do amor entre ele e a Bea, e essa coisa de relacionamento de um casal. Então a gente tem várias coisas acontecendo que vão se desenrolando. Tem a parte também que a gente vai aprendendo sobre o passado das personagens, o que eu achei bem legal. Acho que ele trabalhou muito bem com isso. Então, assim, ele se desenvolve de um jeito que não nos lembra uma ficção científica clássica, porque o centro dele não tá nesse tipo de coisa. Não é uma guerra entre alienígenas e humanos, não tem
nada desse tipo, assim, é um romance, assim. Mas eu gostei muito, porque me parece que é um jeito muito humano e muito nosso de contar uma história, se alguma coisa desse tipo chegasse a acontecer. O que eu achei que foi muito acertado, eu achei uma delícia ler o livro. É um livro difícil de traduzir por causa dessa questão de língua e tal. Em geral eu achei que ficou muito legal. Tem uns momentos que eu achei um pouco esquisitos, mas em geral eu achei que ficou muito bom. É um trabalho bem difícil, então eu acho que temos muitos bons momentos, muitas boas opções. E eu acho que a gente tem uma rede muito complexa de significados, assim, porque a gente tem a questão da religião, do avanço científico, do que tá acontecendo, sabe? Assim, existem muitas coisas que são de certa forma interligadas e que estão sempre envolvidas nas tomadas de decisão e tal. Achei bem legal, assim. Eu acho que eu esperava mais, principalmente da parte final, assim. Eu achei que o que fosse acontecer no final ia ser mais... E foi mais ou menos o que eu esperava que acontecesse, de um jeito um pouco diferente e tal. Mas foi o que eu esperava que acontecesse. Eu acho que isso que fez com que não fosse tão assim pra mim. Mas é um livro que eu recomendo, eu achei interessante. E é um tipo de livro que talvez seja o tipo de livro legal de se começar a ler ficção científica também, justamente por talvez não trazer todas as convenções do gênero assim logo de cara. Acho bem legal. Esse aqui é o segundo livro que eu leio do autor e eu achei bem curioso, porque são livros diferentes, mas ainda assim do mesmo autor, sabe? O outro livro que eu li dele é esse aqui, o Undying, A Love Story. É um livro de poemas, esse aqui não foi traduzido ainda. Undying é uma palavra bem interessante, porque tem o die, que é morrer, então é o desmorrer. E alguém comentou num vídeo já que eu mostrei, desculpa gente, eu não vou lembrar o nome, mas muito obrigada pelo seu comentário, que ele tem esse sentido de imortalidade também, eu achei isso muito legal. E muito bonito, porque é um livro de poemas para a esposa dele que faleceu de câncer. E é muito legal, porque eu acho que os dois livros transmitem uma noção muito legal de língua e de vocabulário, de coisas assim. Porque os primeiros poemas desse livro tem um vocabulário bem médico, físico, corporal, ele fala nome de remédios, partes do corpo. E não sei, caso alguém de vocês já tenha passado pela experiência de ter alguém próximo envolvido numa doença, vocês sabem que quando isso acontece a gente é jogado ali no mundo técnico sobre o qual a gente não sabe nada antes e a gente aprende tudo isso muito rápido e todas essas coisinhas começam a fazer parte da nossa vida muito cedo, muito rápido, assim, pá. E eu acho que ele traz isso, sabe? Como você é jogado nesse outro mundo e você simplesmente aprende e começa a jogar esse jogo. Então, o começo me deixou bastante chocada, me lembrou um pouco aquela coisa do Augusto dos Anjos também, sabe? De uma coisa médica, de uma coisa nesse sentido, talvez até um pouco escatológica. E depois, conforme a morte vai se afastando, assim, né? Vai passando o tempo da morte da esposa e ele vai deixando essa coisa pra trás, que ele começa a ficar mais saudoso, mais sentimental, mais amoroso, mais... enfim, começa a sentir a falta mesmo da pessoa. Achei um livro bem interessante. Bom, pessoal, é isso. Então era isso que eu queria falar sobre o livro das coisas estranhas. É um livro estranho. Eu achei bem legal, assim. Eu achei que ele tem ótimas construções e ótimos jeitos de pensar, assim, de refletir certas coisas. É um livro que eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso alguém já tenha lido o livro, me avisa o que vocês acharam nos comentários. Caso alguém já tenha lido uma outra coisa dele, também me avisa o que vocês acharam nos comentários. Eu só conheço esses dois livros, não conheço a obra dele antes, então fiquei curiosa pra saber. Eu sei que ele tem, acho que 8 livros publicados, se eu não me engano, então, enfim, não tenho a mínima ideia sobre o que são os outros. E espero que vocês tenham gostado também aí de todo o mês da ficção científica e que vocês tenham gostado de conversar mais sobre esse gênero específico. E até mais, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.